Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único. Oi, muito bom dia para você. Quem vive na zona rural, na região de Campos dos Goytacazes, no Rio de Janeiro, tem bom motivo para se sentir mais seguro, viu? A Patrulha Rural chegou ao interior do estado e para ficar. Em poucos anos, o índice de criminalidade foi reduzido em quase 80% em algumas cidades. O patrulhamento funciona 24 horas por dia e atende aos municípios de responsabilidade do 8º Batalhão de Polícia Militar, no norte do estado do Rio. O Patrulha Rural foi um projeto piloto que deu certo. Foi implantado no município de São Francisco de Itabapoana, em 2022. E é responsável pela redução de 76% dos casos de furtos de animais e ferramentas de trabalho em chácaras, sítios e fazendas. O programa Patrulha Rural é um programa que é um orgulho para o batalhão e hoje é um orgulho para a Polícia Militar. Surgiu aqui em Campos em 2022 e agora atende os 4 municípios da área do 8º Batalhão. Nós temos a Patrulha Rural rodando 24 horas nas propriedades, fazendo contato diário com os proprietários rurais, grandes ou pequenos, de várias vertentes da área rural, atuando em São Francisco, em Campos dos Goytacazes, em São João da Barra e em São Fidélis também. Segundo o Sindicato Rural de Campos, antes haviam muitos relatos de crimes nas propriedades. Antigamente era roubo de tudo quanto é tipo de coisa dentro da propriedade rural, né? Até assalto nas casas, né? Dos produtores que moram, produtores e moradores de propriedades, né? Que moram em fazendas, né? Vira e mexe, a gente escutava notícia que alguém tinha sido assaltado, que tinham rendido toda a família e tal. Né? E fora o roubo aí de equipamentos, né? Do modo geral, animais, transformador de energia elétrica, né? Fios, cabos, essa coisa toda. Hoje em dia a gente não ouve mais notícia de problemas de roubo em propriedades rurais. Atualmente, são mais de 1.300 propriedades rurais cadastradas nos municípios de Campos, São Fidélis, São João da Barra e São Francisco de Itabapoana. Os policiais atuam com viaturas 4x4 e passam por treinamento voltado para atender ocorrências deste tipo de demanda. O programa foi criado pensando-se em tudo. Os policiais são capacitados. Anualmente, eles fazem a reciclagem desse curso para serem atualizados e são preparados para esse serviço. A gente já tem a atividade policial rotineira que eles já eram preparados e eles foram especificamente cursados para atuar na Patrulha Rural. Esta especialista em segurança pública ressalta a importância de manter essa comunicação direta entre agricultores e a polícia. Além da ronda que já é feita, eu acredito que um canal direto, a manutenção ou a instauração de um canal direto de comunicação entre as propriedades e o 8º Batalhão de Polícia Militar de Campos sejam úteis nas formas, enfim, de combate à criminalidade que tem aumentado. São Francisco de Itabapoana mostra o caminho e outros municípios devem segui-lo. Os números são tão positivos que houve uma redução de 60% nos casos de furtos de animais e de equipamentos nas propriedades rurais no período de um ano, nos municípios de Campos, São João da Barra e São Fidélis. E hoje o Patrulha Rural já vai ser implantado em outros batalhões do estado do Rio de Janeiro. Já conversamos com outros estados e também eles querem pegar essa expertise do Rio de Janeiro, que nós buscamos de Goiás, demos uma aperfeiçoada, porque no Rio de Janeiro, para se fazer polícia, é extremamente complicado, as nossas nuances aqui são diferentes do resto do Brasil inteiro, então foi adaptado para o Rio de Janeiro e hoje serve de referência também para outros estados. Agora, olha essa notícia, o Brasil bateu recorde de importação de laranja. Nos primeiros 7 meses do ano, o país comprou mais de 34 mil toneladas da fruta. A importação da laranja in natura se deve principalmente à produção reduzida no estado de São Paulo e Triângulo Mineiro. Segundo pesquisadores do CPEA, a situação provocou uma baixa oferta doméstica e uma alta nos preços das frutas nacionais.
Com este cenário, a importação cresceu. De janeiro a julho deste ano, foram importadas quase 35 mil toneladas, um aumento de 87% em relação ao mesmo período do ano passado. Por outro lado, as exportações de suco começaram a temporada de embarques, que vai de julho de 24 a junho de 25, mantendo um ritmo lento. Em julho deste ano, foram exportadas 53 mil toneladas de suco de laranja, uma queda de 38% em relação a julho de 2023. Enquanto a laranja vem sofrendo com a baixa oferta, as exportações do agronegócio brasileiro bateram recorde histórico em julho. Em julho, as exportações atingiram 15 bilhões 440 milhões de dólares, estabelecendo um novo recorde para o mês e marcando o maior valor exportado no ano até agora. O desempenho reflete um crescimento de 8,8% em comparação a julho de 2023. Os principais setores que contribuíram para esse resultado foram o complexo soja, complexo sucroalcooleiro, produtos florestais e café. Juntos, representaram 82,5% das exportações do agronegócio em julho. As vendas de carne bovina atingiram um valor de 1 bilhão e 140 milhões de dólares, um aumento de 34% em relação ao mesmo mês de 2023. No acumulado de janeiro a julho de 2024, as exportações do agronegócio passaram dos 97 bilhões de dólares, um recorde histórico para o período. Considerando os últimos 12 meses, as exportações do agro totalizaram 167 bilhões de dólares, um crescimento de 3,2% em comparação aos 12 meses anteriores. A tecnologia ajuda na dragagem do Rio Madeira em Rondônia. Por causa da estiagem, o nível do rio está baixo e claro que isso dificulta bastante a navegação. O trabalho é para tornar possível o escoamento da safra de grãos produzida em parte da região norte do país. A dragagem é um processo de desobstrução de bacias hidrográficas. Essa operação vem sendo realizada há pouco mais de 2 semanas em Miriti, nas proximidades de Humaitá, pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte. O superintendente regional do DENIT, André Santos, destaca a importância dessa atividade para a economia do estado. Nós já investimos em cerca de 130 milhões em dragagem no Rio Madeira, o que culminou no crescimento de transporte de grãos aí de mais de 4 milhões de toneladas. Ou seja, em 2021 nós tínhamos ali cerca de 8, 9 milhões e em 2023 nós transportamos 12 milhões de toneladas de grãos no Rio Madeira. Mesmo com a seca histórica do ano passado, vale ressaltar, nós conseguimos transportar a safra recorde aí pelo Rio Madeira tranquilamente, graças ao nosso serviço de dragagem. A dragagem realizada pelo DENIT é baseada em estudos técnicos detalhados e no monitoramento constante do comportamento do rio. A aplicação de tecnologia avançada possibilita a remoção eficiente dos sedimentos, mantendo a navegação, mesmo que em condições adversas. Hoje nós temos um controle altamente tecnológico. Nós temos batimetria, multifeixe e monofeixe para todos os meses no rio. O que é uma batimetria? Nós pegamos praticamente o fundo do Rio Madeira, o leito, e nós escaneamos ele em 3D. E com isso aí é como se retirasse a água do rio. E nós vemos assim o fundo dele claramente, em 3D. E nós ali pegamos nosso canal de dragagem, que ele tem 75 na parte inferior do canal, é um trapézio, 150 metros na parte superior. Ainda de acordo com o superintendente regional, a atividade será feita até o final do ano. Ele vai até dezembro, aí ano que vem, novamente no período da seca, ou dependendo, nós estamos em um processo de contratação de um novo contrato que nós teremos algumas dragas diferentes, que são as dragas autopropelidas, que é a draga Hooper, que ela tem uma produção muito maior do que essas, que nós já usamos ela ano passado, e esse nosso contrato nós temos mais 2 anos ainda, então nós já estamos planejando para o futuro mais ações como essas e muito mais eficientes por causa dessa nova draga que nós vamos contratar. Uma pesquisa divulgada pela Sociedade Americana de Nutrição revela que um dos principais produtos do agronegócio brasileiro faz muito bem à saúde. O milho, além de ter importante participação no PIB do setor, é bom também para combater o colesterol ruim. Ele é popular, saboroso, nas plantações exibe fartura, na mesa é servido na espiga mesmo, ou em pratos tradicionais da culinária brasileira.
Gosta de milho? Eu amo milho. Eu gosto de comer ele cozido. Adoro milho. O milho é nativo das Américas. Por aqui não há falta. E a melhor notícia vem agora. Uma pesquisa recente divulgada pela Sociedade Americana de Nutrição revelou que o milho pode ser um importante aliado na redução do colesterol ruim, o LDL. Um dos motivos é por ser um alimento rico em fibras, que ajuda na diminuição de absorção de gordura no intestino. Os participantes da pesquisa consumiram uma mistura entre farinha e farelo de milho por 4 semanas e 70% deles tiveram redução nos índices de colesterol. Uma conclusão que pode beneficiar muita gente. De acordo com a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, 4 em cada 10 adultos no Brasil têm colesterol elevado. 50% dos infartos poderiam ser evitados se os níveis estivessem dentro dos parâmetros ideais. Farinha branca, que tem pouquíssima fibra, o açúcar, a bebida alcoólica, as gorduras saturadas, é que cada vez mais geram esse aumento, esses índices, né, de LDL cada vez mais alto nas pessoas, fora outras doenças. Quando em excesso no sangue, o LDL, também conhecido como colesterol ruim, pode provocar, além do infarto, outras doenças, como o AVC, o acidente vascular cerebral. Essas duas patologias de tão alta mortalidade são causadas principalmente pela deposição de gordura nas artérias. As gorduras elas obstruem o fluxo sanguíneo, causando a morte do órgão. Isso acontece em virtude principalmente dos níveis elevados de colesterol e, mais especificamente, o LDL. A Elisa tomava remédios para combater o colesterol alto, mas mudou os hábitos alimentares com a ajuda de uma nutricionista. Passou a comer mais grãos integrais, cheios de fibra e a praticar mais exercícios físicos. Hoje se sente bem melhor com os índices de LDL controlados. Dá mais disposição, a gente sente a pele melhor, o corpo fica melhor, mais ágil. Tudo fica diferente, a disposição para levantar de manhã, vale muito a pena ser saudável. Agora, com o estudo sobre os benefícios do milho, a Elisa se animou ainda mais. Eu achei muito legal e já estou com vontade de passar no supermercado para comprar. Com certeza eu vou aderir. E para quem quiser entrar nessa linha saudável, a Juliana dá algumas dicas de receitas saborosas feitas com milho. Dá pra gente fazer várias receitas unindo farinha e o farelo. A farinha de milho, hoje no Brasil, é a polenta, é o bolo, é o curau, é o cuscuz, a crepioca, bolinho de micro-ondas, muffin para você levar na escola, salgado, doce. E olha só que mais maravilhoso a gente poder tratar o colesterol não com medicamento, com alimento. E aí, gostou da ideia de aproveitar mais o milho na alimentação? Agora vou, mais do que nunca. Além de ser bom, faz bem para a saúde, né? Tá vendo? Tem que continuar comendo o que nos faz bem, não é verdade? Vou colocar mais milho na minha dieta. A produção brasileira de grãos deve atingir 298 milhões e 600 mil toneladas na safra 2023-24. Isso significa uma redução de mais de 21 milhões de toneladas em relação ao volume da temporada passada. Os dados estão no levantamento da safra de grãos divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. Vamos entender melhor? Quem vai dar um panorama para a gente é o Fabiano Vasconcelos, que é o gerente de acompanhamento de safras da Conab. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia. Olá, Kelly. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha, vamos começar falando por que dessa redução. Quais fatores levaram a esse resultado, essa estimativa? Bom, Kelly, essa safra ela vai chegando ao final aí de um ciclo bastante conturbado em relação ao clima. No início da semeadura dessa safra, ali em setembro de 2023, houve um excesso de temperatura e as precipitações elas acabaram reduzindo um pouco. Isso impactou substancialmente o potencial produtivo das lavouras, principalmente a soja, que é o principal produto cultivado no país. Então, o clima, de fato, ele ajudou a reduzir aí essa produção em relação à safra passada.
E a gente tem que fazer um paralelo que a safra passada ela foi uma safra recorde, tudo deu certo para a maioria das culturas na última safra. Então, quando se compara, tem essa redução aí de pouco mais de 21 milhões de toneladas. Passado ali a semeadura da soja, em que muita coisa se perdeu, o potencial produtivo foi reduzido, áreas foram perdidas, produtores tiveram que replantar 2, 3 vezes, ou até, de fato, deixaram de cultivar a soja e foram direto para outra cultura. Na segunda safra, que é o segundo momento, né, da safra, ali, a partir de janeiro, em que os produtores foram para o plantio das outras culturas, o milho, que é a principal cultura da segunda safra, também teve uma redução de área, isso por questões mercadológicas mesmo, inerentes à cultura do milho, substituição por outras culturas como amendoim, gergelim, sorgo, culturas até que a Conab não monitora, como o milheto. Então, tudo isso ajudou a explicar um pouco dessa redução aí em relação à safra passada. E aí, também comparar aqui, trazer isso à tona, que a safra passada foi a safra recorde. Então, de qualquer maneira, é um número muito bom, quase 300 milhões de toneladas, e a Conab ela vai continuar monitorando ainda as culturas que estão em campo, como as culturas de inverno, trigo, cevada, enfim. E também as culturas semeadas mais tarde, que de terceira safra, por exemplo, o milho na terceira safra ali, que ele acontece na região da Cealba. A Conab continua monitorando essas culturas até o encerramento da colheita. Já que você citou o trigo, como está o andamento da semeadura? Bom, a Conab, toda segunda-feira, publica o progresso de safra, em que tem informações de plantio e colheita, fase fenológica, enfim. E na última semana, publicado na segunda-feira, de fato, a semeadura ela encerrou. Santa Catarina era o estado que, pelas nossas projeções, estava um pouco mais atrasado em relação à semeadura. Então, encerrada a semeadura do trigo, das culturas de inverno, e apesar de um atraso em relação à safra passada, elas foram semeadas dentro de uma janela de plantio aí considerada ideal para o desenvolvimento das lavouras. A principal região produtora é a região sul do país, o Rio Grande do Sul e Paraná, os dois principais estados produtores. No Paraná já temos o início da colheita do trigo, um trigo mais precoce, por assim dizer, enquanto no Rio Grande do Sul a maior parte das lavouras ela se encontra em desenvolvimento vegetativo. Então, daqui para frente é que, de fato, o que ocorrer de clima que vai dar a tônica dessa safra. De qualquer maneira, há uma perspectiva de redução de área em relação à última safra, além de questões mercadológicas também. Lembrar que na última safra o trigo ele foi muito impactado pelo clima no final do ciclo, isso acabou também desestimulando um pouco o plantio. Vamos falar de uma cultura que já teve a colheita finalizada, mas que a gente acompanhou demais aqui no Record News Rural. Estou falando do arroz, Fabiano. Quais dados você tem para a gente? Bom, a produção de arroz nessa safra ela aumenta. A Conab estima em 10,6 milhões de toneladas de arroz. O Rio Grande do Sul é o principal estado produtor de arroz, e aí a catástrofe climática que aconteceu ali no final de abril acabou impactando parte dessas lavouras. Vale lembrar que a época em que aconteceram as fortes chuvas no Rio Grande do Sul, a gente tinha ali em torno de 83% da área colhida. Então, parte dessas lavouras foram perdidas, de fato, a produtividade ela reduziu, mas ainda assim é um valor superior à safra passada. A produção está estimada em 5,6% acima da última safra. E o grande motor desse aumento é, de fato, o aumento de área. Nessa safra, a gente percebeu um aumento de área em outros estados, não só no Rio Grande do Sul, uma diversificação de plantio de arroz em outros estados, e isso acabou ajudando a que o arroz tivesse uma produção superior à última safra. A gente acompanhou também muito, né, tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul, as enchentes, chuva intensa, né, mas em relação ao arroz, a maior parte já tinha sido colhida, então acho que isso também ajudou bastante em relação a estoques e tudo mais. Agora, e sobre a soja? A gente mostrou também muito produtor gaúcho relatando perdas, né, no campo. Que tipo de impacto a Conab sentiu em relação também à soja, com relação aos produtores gaúchos, Fabiano? A Conab estimava uma produção de pouco mais de 21 milhões de toneladas de soja no Rio Grande do Sul. Era uma recuperação em relação às últimas duas safras que o estado sofreu com secas por conta da Laninha.
E a partir do momento em que essas fortes chuvas aconteceram, a Conab veio, né, estimando, através de uso de imagens de satélite, mas também com informantes, veio estimando uma redução na produção, e agora, para esse levantamento, em relação ao projetado, inicialmente, a perda foi de aproximadamente pouco mais de 2 milhões de toneladas, que seriam colhidas aí, que acabaram sendo perdidas por conta das enchentes. Pois é, a gente torce aqui realmente para que o Estado se recupere, os produtores também, porque foi uma grande tragédia. Agora, Fabiano, em relação ao feijão, quais são as últimas informações? Bom, feijão, o Brasil consegue produzir 3 safras de feijão, ele meio que se autorregula essas 3 safras. E quando a gente olha no cômputo geral das 3 safras, a produção do Brasil está estimada nessa safra em pouco mais de 3,2 milhões de toneladas. A primeira safra, né, aquele plantio que acontece ali entre setembro e dezembro, essa safra ela vem reduzindo ao longo da série histórica da Conab, é uma observação que a Conab tem tido, que vem reduzindo muito em função até de problemas climáticos ali na época da colheita. Então, para essa safra, há uma redução de produção na primeira safra. A segunda safra, que é a principal safra brasileira, que a colheita ela encerrou agora no último mês, em julho, essa segunda safra ela teve uma produção de mais de 1,5 milhão de toneladas. É uma safra que a gente só viu na série histórica lá na década de 90. Então, é uma recuperação do feijão, e isso ajuda também a explicar um pouco do aumento de produção em relação à safra passada. Feijão com um pouco mais de 3,2 milhões de toneladas, produção, um aumento aí, olhando aqui, 7,3% em relação à safra passada. Muito nisso, pautado no aumento de área, os produtores, até em função ali dos problemas climáticos que aconteceram com a soja, da conjuntura do milho, produtores indo para outras culturas como o feijão, ajudaram aí a ter esse aumento de área em relação à safra passada. E a terceira safra é uma safra que está em desenvolvimento agora. Ela é uma safra que acontece na região Nordeste, ali na Cealba, e também no Centro-Oeste, em Minas Gerais. Uma safra que, aqui no Centro-Oeste, né, na região central do país, ela tem um suprimento de água, são lavouras irrigadas, então as produtividades são produtividades muito boas, não deve ter nenhum problema em relação a isso. Enquanto na região Nordeste, as condições climáticas vêm se mostrando favoráveis para essa terceira safra, e deve resultar em uma boa produção, ajudando a ter esse patamar acima de 3 milhões de toneladas. Eu quero muito saber, Fabiano, também, sobre uma outra cultura importante de segunda safra, que é o algodão. Bom, o algodão, para essa safra, a estimativa de um recorde na produção da pluma. A Conab estima em pouco mais de 3,6 milhões de toneladas de pluma, e esse aumento de quase 15%, desculpa, esse aumento está muito pautado também no aumento de área. E aí, de novo, tem a ver com a conjuntura do algodão, os produtores optando por plantar algodão em detrimento a outras culturas, mas também as condições climáticas que o algodão enfrentou, até por ser uma cultura de ciclo um pouco mais longo, foram condições boas, não tão boas quanto a última safra, em que a gente observou produtividades recordes em vários estados, mas produtividades muito próximas do que foi auferido na última safra. E aí o produto dessa maior área com boas produtividades é essa produção recorde para o algodão em pluma no Brasil. Fabiano, você citou várias vezes a questão clima, tempo, né? Eu acho que essa questão climática virou um fator realmente muito preocupante. Claro que quem é do campo sabe, né? Sempre acompanhou de perto aí a questão da chuva, da seca, mas agora eu acho que essa questão é fundamental, né? Essa safra ficou muito evidente isso, porque afetou áreas em que costumeiramente não afeta. Mato Grosso teve a redução do potencial produtivo. Mesmo em anos de eventos climáticos como Laninha, El Niño, é um estado que ele é mais regular, né, em relação ao clima. Então, essa safra ela teve esse impacto em estados que a gente não estava acostumado a ter problemas climáticos. Em outros estados, por exemplo, o Rio Grande do Sul, que vinha de duas safras frustradas,
e que se não fosse o que aconteceu no final de abril ali por conta das enchentes, teriam produções talvez recordes ali para o estado que a gente não via há bastante tempo. Então, assim, o clima ele é a única variável que o produtor ele não consegue, de fato, controlar. Ele tenta minimizar esses impactos. Ele aplica um pacote tecnológico bom para obter bons rendimentos, mas o clima ele pode acabar frustrando, como frustrou para algumas lavouras, né? Para a próxima safra, vem uma perspectiva de laninha, não se sabe a intensidade dessa laninha, então as chuvas elas devem reduzir um pouco pelo padrão normal de laninha na região centro-sul, mas ainda não se espera que haja aí frustrações de safra. Fabiano, você citou agora há pouco a questão do algodão, né? Que os produtores investem quando vê que o momento é certo, tem também a questão climática, enfim, tudo mais. Mas conta pra gente, quais culturas percorreram o caminho contrário, ou seja, a Conab observa uma redução maior de área? Bom, o milho nessa safra, ela foi uma cultura que foi impactada aí pela questão mercadológica. O trigo também é uma cultura que reduz a safra, a estimativa é de redução de área, na verdade, desculpa, a safra ela aumenta porque a última safra foi frustrada em relação à produtividade. Então, culturas em que os produtores têm uma dinâmica de possibilitar aí a substituição de áreas por outras culturas que, a depender do momento da conjuntura do produto, estejam mais favoráveis, eles vão fazer isso. A soja é um produto que, costumeiramente, safra após safra, vem aumentando a área, muito por conta da sua condição ali de mercado, mas também de estabilidade. É uma cultura que tem um potencial, né, no país e possibilita, pelo seu ciclo também, um cultivo de segunda safra. Então, no geral, é isso. Assim, o milho perdeu área, o trigo perdeu área para outras culturas que vêm ganhando importância, como o sorgo, o próprio gergelim. Essa safra surpreendeu com o aumento de área. Mas, no geral, o produtor ele se preocupa com essa condição de sistema, de solo, em tudo. Então, não são áreas que ficam descobertas, elas vão para outros cultivos. E até isso ajuda a explicar aí essa produção de quase 300 milhões de toneladas. Pois é, o que a gente sabe, né, Fabiano, é que o mundo espera muito da gente também, né? Nós somos um grande player do agro, claro que fundamental que abastecer o mercado interno, mas também o mundo está de olho na gente aqui. Então, acompanhar toda essa evolução de safra, aumento de área, diminuição de área, é muito importante. Muito obrigada pelas suas informações, foi muito bom te ouvir. Um bom dia para você e até a próxima. Obrigado, Kelly. Bom dia. Bom dia. Um abraço para todo mundo da Conab. E o Record News Rural de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá. Record News Rural. Oferecimento. Bradesco, de ponta a ponta é com o Bradesco que o agro conta. Micro Essentials da Mosaic, MPS em grânulo único.